Na Império, você encontra os lançamentos de Yu-Gi-Oh! Com um ótimo preço, além de ter frete grátis nas avulsas nas compras acima de R$90 e você pode pagar com o PicPay. Você também pode comprar seus acessórios de Yu-Gi-Oh! E o playmat exclusivo do Fire Phoenix e Gnister, mas corre porque é uma edição limitada. Acesse o link na descrição e conheça a Império Hobby Store. Hoje vamos continuar nossa história sobre os Nobre Cavaleiros, mas para entender melhor essa parte, é muito importante que você veja a parte 1, pode ser antes ou depois. O vídeo está aparecendo no card e eu vou deixar o link na descrição. Agora sim, vamos continuar nossa história. Qualquer um que extrair esta espada desta pedra será o rei de Bretanha por direito de nascimento. Ele tirou a espada e, como prometido, ele se tornou o rei Artórigos de Bretanha. Ele e Merli partiram em uma jornada para reunir nobres cavaleiros. Os dois chegaram em Listeinois, a terra natal do Santo Graal, e lá Artórigos enfrentou o rei Pelinori. Ele é mais famoso por sua caçada sem fim pela Fera das Demandas, um estranho monstro com cabeça de cobra, um corpo de leopardo, pernas de leão e os pés de um veado. Pelinori estava rastreando essa criatura quando encontrou Artórigos pela primeira vez. Pelinori derrota o rei Artórigos em 3 lutas justas, e na última delas, ele quebra a espada que ele tinha retirado da pedra. Merlin lança um feitiço de encantamento em Pelinori para salvar a vida do seu rei. Artórigos elogia a habilidade de Pelinori e eles logo se tornam grandes amigos, com Artórigos o convidando a se juntar aos Cavaleiros da Távola Redonda. Pelinori teve muitos filhos legítimos e ilegítimos. Seus filhos Thor, Aglovale, Lamorak, Dornar e Percival, todos eventualmente participaram da Távola Redonda. A Dama do Lago, ou simplesmente Viviane, é a sacerdotisa da Terra de Avalon. Segundo a lenda, a Dama do Lago deu a Artórigos Pendragon a espada sagrada Excalibur. A Excalibur foi entregue a Artórigos por Viviane, Merlin e Morgana, em um ritual nessa ilha sagrada, com o juramento que quando ele fosse o rei de Bretanha, ele reinaria respeitando os cultos católicos, bem como os cultos de Avalon. E assim manteria a existência dessa ilha sagrada. A Excalibur possuía uma bainha sagrada feita à mão por Morgana, que também era uma sacerdotisa de Avalon, em um ritual que durou 3 dias, onde essa confeccionou a bainha com suas próprias mãos mágicas. A bainha de Excalibur era especial, possuía a magia de Avalon para a proteção de Artórigos, que ainda que sofresse ferimentos, jamais sangraria até a morte. Avalon, através da Dama do Lago, entregou Excalibur a Artórigos para que este reinasse e respeitasse a Terra Sagrada. Contudo, este quebrou seu juramento a partir do seu casamento com Guinevere, uma católica atuante e fervorosa que não aceitava as feitiçarias de Avalon. Arthur, com sua espada nobre e com a ajuda dos nobres cavaleiros, conseguiu devolver a dignidade para Bretanha e estabelecer uma grande corte. No entanto, ele foi traído pelo seu próprio filho. Morgana foi criada em Avalon como uma sacerdotisa, criada segundo as ambições de Viviane, sua tia. Morgana seria a próxima senhora de Avalon, pois tinha linhagem real e era muito aplicada à deusa e seus ensinamentos. Mas depois da cerimônia do Gamo Rei, onde Morgana foi dada a seu irmão Artórigos em nome da deusa, ela se aborreceu com Viviane e com o que foi obrigada a fazer, abandonando Avalon. Ela foi morar com Morgause, onde aprendeu muitos rituais sinistros, e depois foi para a corte de seu irmão. Morgana também era apaixonada por Lancelot, mas este nunca a quis por ela ser sua prima e por ver em Morgana sua mãe Viviane. Morgana armou o casamento de Lancelot e com isso o afastou de Guinevere, se vingando de tudo que sofrera até então. Ela teve um filho com o rei Artórigos, que depois de muito tempo voltou para Camelot. Ele é o grande herdeiro do trono, depois do filho de Lancelot.
Morgana foi expulsa de Camelot depois de roubar a bainha mágica da Excalibur e jogá-la no Lago Sagrado. Ela não concordava com a transformação de Camelot num reino cristão e lutou com todas suas forças para derrubar Artóricos do poder. Ela fracassou em todas as tentativas dessa luta pessoal e perdeu com isso a amizade dos poucos que gostavam dela. A Colomb, o seu consorte, morreu tentando derrubar o rei para Morgana. Isso a deixou muito abalada e fez com que ela se exilasse em Avalon para a eternidade. Medraut era o filho de Morgana com Artóricos. Ele foi criado em segredo por Morgause, longe dos olhos do rei, e aprendeu a arte da guerra em território saxão. Os saxões eram inimigos do povo de Artóricos, inimigos de Bretanha. Medraut voltou e se apresentou ao rei como filho de Morgana, e foi feito um nobre cavaleiro da Távola Redonda por Lancelot. Medraut também foi treinado em Avalon para ser um Merlin de Bretanha, e era como sacerdote que ele negou toda a religião cristã e se tornara o conselheiro de Arthur, que sabia que Medraut era seu filho. Ele se tornou herdeiro do reino depois da morte de Galahad, o filho de Lancelot, que morreu na busca pelo Santo Graal. Contudo, Medraut nunca assumiu esse trono. Ele morreu antes disso, numa batalha contra seu próprio pai. Depois de comandar a derrocada do reino de Artóricos, revelando o romance de Guinevere e Lancelot, o reino ficou um caos. Lancelot foi caçado e obrigado a desaparecer de Bretanha. Tudo isso causado pelas manipulações de Medraut. Ele tinha raiva de seus pais por o terem abandonado e queria muito se vingar do rei por questões pessoais e pela sua traição a Avalon. Medraut conspirou com os saxões e feriu Artóricos gravemente numa batalha, mas o rei, nobre e corajoso, matou Medraut antes de cair. Artóricos sabia que não poderia sobreviver, e antes de partir, ele deixou o reino nas mãos do seu primo Constantin, filho de Cador, duque de Cornial. Depois daquela batalha, os nobres cavaleiros levaram o rei para a mítica ilha de Avalon, onde foram recebidos pela fada Morgana. Ela deitou o rei sobre um leito dourado em seus aposentos. Ela descobriu o ferimento com suas mãos e o examinou longamente. Finalmente ela disse que só poderia curá-lo se ele permanecesse ali por um longo período e aceitasse seu tratamento. Depois disso, o futuro de Artóricos nunca foi revelado. Alguns dizem que ele se foi, outros dizem que ele ainda vive adormecido na ilha de Avalon. Artóricos passou sua coroa para seu parente mais próximo, Constantin, e ele disputou o trono com os jovens da realeza, os dois filhos de Medraut, que juntamente com seus aliados saxões continuaram a insurreição de seu pai. Depois de muitas batalhas, Constantin derruba os rebeldes, e os filhos de Medraut fogem para Londres e Winchester, onde eles se escondem em uma igreja e um convento. Constantin os caça e os executa diante dos altares de seus santuários. Constantin, um monge que se tornou rei, e como rei, ele formou uma nova tábua redonda para derrotar velhos inimigos e continuar a glória da agora chamada Grã-Bretanha. A história dos primeiros nobres cavaleiros termina aqui, mas ainda não é o fim. Em breve, aqui no canal, a Canção de Roland. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.